Oi, pessoal, tudo bem? Bom, esse canal aqui não tem o intuito de eu ser uma blogueira, uma youtuber famosa, mas eu confio muito na minha intuição. Desde menina, eu tenho pensamentos, sentimentos que me conduzem e sempre me levam ao êxito. Então, eu confio muito na minha intuição. Não é por acaso que talvez eu esteja fazendo esse vídeo, não sei qual que é o propósito. Talvez vai ficar um pouco sem pé, sem cabeça, porque a história é longa pra caramba, mas eu preciso contar a minha versão, a minha verdade, que tá aqui engasgada, sabe? Há anos, há 13 anos, quase 14 anos. E de alguma maneira esse vídeo vai servir para muitas mulheres, para muitas meninas, para muitas adolescentes. Entender um pouquinho do que eu passei e amenizar o sofrimento de muitas mulheres, tá? Porque mulher, desde que nasce, já nasce em desvantagem, infelizmente, nesse mundo podre e machista. Por mais que a gente tenha o feminismo aí, que também eu não concordo 100% e nem sou machista, eu acho que eu não sou nada, sabe? Eu acho que tudo tem que ter o bom senso e o meio termo. Nem a mulher querer ser homem, nem o homem querer humilhar a mulher, sabe? Eu acho que cada um tem a sua parte nesse mundo, tem a sua estrutura corporal, mental, física, e não dá para um querer ser melhor que o outro. Cada um é cada um. Ponto. Essa que é a minha visão, tá? Então, assim, eu vou começar a contar um pouco da minha infância, só para vocês entenderem aonde que eu vou chegar, tá? Mas esse é um vídeo que já tá há muito tempo na minha mente falando para mim fazer, tá? E se vocês observar, meu canal tem pouquíssimos seguidores e o que eu posto são coisas aleatórias, coisas que eu gosto, assim, para alguém que queira comprar um igual, resenha de alguns produtos, mas nada com o intuito de ser famosa. Mas vamos lá, eu vou contar. Eu sou filha de duas pessoas que não têm estudo, tá? Os meus pais, eles são de famílias extremamente simples. Minha mãe é do interior de São Paulo e meu pai é aqui de São Paulo. Era filho de um comerciante, perdeu a mãe muito cedo. Logo, meu avô se casou, né, por parte de pai. E eu não tive muito contato com esse meu avô, até porque quando ele faleceu eu tinha 7 anos, então eu lembro poucas coisas. E meus pais se conheceram porque minha mãe veio morar aqui em São Paulo por conta de condição melhor de vida, né, do que no interior. E aqui se conheceram, né? Meu pai era o filho caçula dos homens. E eles se casaram. Minha mãe casou, na verdade, grávida do meu primeiro irmão, né? E moraram de aluguel durante 2 anos. Logo compraram um terreninho e começaram a construir. Ok, só para vocês entenderem. Depois de 7 anos eu nasci e logo em seguida veio o mais novo, que minha mãe disse que pegou no resguardo. E a minha vida sempre foi muito simples, né? Eu cresci com muitas pessoas com condições financeiras boas, né? No caso de família, que me deram oportunidade de conhecer coisas, comidas, roupas. E isso, de uma certa forma, fez com que eu não entornasse o caldo, porque eu nasci num bairro de periferia, né? No final da minha rua tinha uma favela, que hoje fala que é comunidade, mas para mim é a mesma coisa, não mudou nada, a miséria continua, né? Não adianta mudar nome e a miséria continuar. E eu cresci no meio de pessoas muito simples, vi muita violência, muita morte, muita polícia, era muita tragédia, né? Muito traficante matando essas pessoas que usavam drogas, eu via corpos saindo, enfim, é horrível, né? Mas ao mesmo tempo eu tinha um outro lado da minha família que tinham casas muito boas, que faziam festas, que traziam conhecimento pra gente. E eu tive uma cabeça muito boa, porque eu via muita mulher de traficante apanhando, sendo socada na porta da minha casa, a gente não podia denunciar, porque a gente era ameaçado. Enfim, eu olhava aquilo e falava, eu não quero ser igual a essas mulheres, eu não quero ser como essas pessoas. E uma coisa muito boa que os meus pais, em principal a minha mãe, me incentivou sempre foi estudar. Vai ler, vai ler, vai ler. Eu morava no meio de pessoas muito simples, né? Então as pessoas que eu brincava eram pessoas como eu. E eu via minhas primas, que são mais velhas, dirigindo, ganhando carro, viajando pra fora, fazendo intercâmbio. E aquilo tudo pra mim era muito interessante, né? Porque geralmente a pessoa, ela destoa, ela vive mais a realidade dela, mas dentro de mim eu já sabia, eu não quero ser como essas mulheres daqui, eu não quero me vestir como essas meninas se vestem, eu não quero ter o futuro delas. Enfim, comecei a trabalhar muito cedo.
com 16 anos, porque na época que eu ia começar a trabalhar, que era até os 14, teve uma lei que mudou e era só com 16. Comecei a trabalhar em varejo não, comércio, loja de roupa, lanchonete de atendente, trabalhei como auxiliar administrativa, enfim, estudei só sempre em escola pública, né, estudei no SESI, e depois fui pro ensino médio numa escola à noite que fiz muitos amigos, né, tenho amigos de lá até hoje, mas foi um cenário que eu me assustei muito, né? Principalmente no terceiro ano que eu fui estudar à noite, né? Era um outro ambiente, que eu não estava acostumada, não tinha aula, não usava uniforme, era uma bagunça, né? E o que acontece? Eu sempre fui muito independente, sempre fui muito organizada com as minhas coisas, sempre soube escolher muito bem as minhas amizades. Tive só um problema com a amizade, acho que eu tava na sétima, sexta série, eu não lembro, que minha mãe não gostava daquela menina, e depois eu entendi realmente por que minha mãe não gostava. Mas eu tenho amigas até hoje, né, de primeira série, amigos de infância, amigas de infância, que são pessoas que até hoje vêm na minha casa, eu vou na casa delas, a gente sai. E o que aconteceu? Quando eu comecei a fazer a faculdade com 18 anos, eu tinha um namorado que era meu vizinho, mas minha mãe não gostava dele. Não sei por que causa, motivo, razão, circunstância, mas minha mãe não gostava dele. Não sei se é porque ele não queria estudar. Enfim, era uma pessoa muito decente, de uma família de comerciantes. E acabei terminando porque tinha essa influência da minha mãe enchendo o saco. A minha mãe, ela trabalhava demais. Ela tinha um negócio dela e ela vivia para esse negócio. E não tinha tempo para conversar comigo, para fazer papel de mãe, sabe? Minha mãe errou muito nesse sentido, porque eu via minhas amigas com as mães ali, vivendo, curtindo a vida. E eu tive que me virar desde cedo, né? Porque minha mãe começou a trabalhar quando já era pequena. Então ela só falava, eu vou chegar aqui, eu quero o pano passado, a louça lavada. Nunca saímos, nunca viajamos, nunca tivemos coisas de luxo. A maior parte das coisas que eu tinha era tudo doada. Desde os meus móveis do meu quarto até roupa, sapato. Dificilmente eu ia numa loja comprar coisas novas. E então foi assim o princípio de tudo, tá? O que me salvou hoje, eu falo que são os meus estudos. Foram os dias trabalhando para pagar a faculdade, foram os dias que eu deixei de comprar coisas para mim, para investir na minha vida profissional, e que eu não me arrependo, que eu acho que ninguém pode se arrepender de ter feito algo que tem um futuro promissor. E aí, gente, tudo começa na minha adolescência, com esse namoro que eu tive, na verdade foi meu segundo namoro, e foi muito conturbador, porque ao mesmo tempo que eu gostava dele, eu não tinha certeza, minha mãe enchia no saco, e a gente ia, voltava, até o dia que ele arrumou uma menina, e largou de vez. E eu tinha muita segurança, eu sempre fui muito autoconfiante, e talvez isso seja um defeito muito grande que eu tenho, né? De ser muito autoconfiante, desde pequena, você não tinha medo de perder, não tinha medo de arriscar, eu não tinha medo do que iam falar, ia lá e fazia mesmo. E aí, minha vida vira de ponta cabeça nessa época. Por quê? Porque depois que a gente leva um não definitivo, a gente acha que vai morrer, né? Porque eu tinha ele na minha mão, eu ia, brigava, voltava, e eu que brigava e depois eu que falava, quero voltar. Só que tem uma hora, gente, que eu me coloco no lugar da pessoa, a pessoa também se enche, pô, tô me fazendo de idiota. E ali começa toda a minha história, que vem parar até os dias de hoje. O que aconteceu? Eu tava num momento de transição na minha vida, né, de escolher carreira, de pensar no meu futuro, muitos medos, né, a gente é insegura quando a gente é mais nova com o corpo. Eu tive problema de me sentir muito magra, porque na minha época o modelo de mulher bonita era paniquete, e eu sempre fui muito magrinha. Enfim, tive esses meus dilemas, e com o término desse namoro foi onde minha autoconfiança começou a desmantelar. Porque eu porque queria voltar com ele, ele falou, não, vou voltar, pode vir um demônio na minha frente, mas eu não volto com você. E seguiu a vida dele, logo em seguida a menina apareceu grávida, ele foi morar com a menina, enfim. E aí, o que acontece? As amigas começam a empurrar um monte de homem pra você, né, porque acham que a vida é homem. E numa dessas saídas, eu já tava em depressão, chegava um sábado à tarde, já metia o meu pijama, 5 da tarde, tomava meu banho e ficava dentro do quarto, escrevendo, ouvindo música. E minha mãe começou a ficar preocupada, né? Tipo, pô, você não tá saindo, vai sair, você tá parecendo uma velha dentro de casa. Enfim. E aí eu desanimei da vida, porque aí foi onde eu vi ele namorando com outra, nunca mais quis saber de mim. Eu falei, agora eu vou morrer, porque nunca mais eu vou achar ninguém. E uma amiga minha doida apareceu
E aí ela tava com um namorado, veio na porta da minha casa, ó, vim te buscar. Eu falei, mas eu não quero sair. Minha mãe forçando, não, você vai, você tem que sair. Minha mãe já conhecia ela de muitos anos também. E acabei saindo. Foi onde eu conheci o pai da minha filha. Que mais tarde virou meu marido. E que planejamos a nossa filha sim, tá? Muita gente acha que eu engravidei. Gente, eu já tinha 23 anos, eu não era uma menina idiota, né? E só que eu tava terminando faculdade, né? Começando a vida, não tinha uma estabilidade, mas é aquela coisa, paixão. Mas pra falar a verdade aqui, gente, eu nunca gostei dele, nunca amei, pra falar a verdade, né? Eu gostava. Porque eu tinha esse desespero de voltar com esse meu ex-namorado, mas ele não queria mais. E minhas amigas, por isso que eu falo, gente, toma cuidado com amigas, tá? Porque eu sei que talvez não foi na maldade, mas a imaturidade dessas pessoas que vê você sofrendo, às vezes elas falam bobagem. E aí elas começaram, olha, o fulano já tá com outra, não vai voltar, dá uma chance, o ciclano gosta de você, tenta, você vai esquecer, quando você ficar com outro, você vai esquecer. E começaram a falar, só que sabe aquele feeling, coração que fala, cara, não faça o que você não sente. E aí eu fui me deixando levar por esse sentimento. Ainda falei pra esse, meu ex-marido, eu falei, olha, posso até te conhecer, mas eu não quero namorar, porque eu gosto de outra pessoa. Acabei de terminar. E ele, tá bom, tá, né? Enfim. Quando eu vi, eu já tava namorando com essa pessoa. E foi aquela paixão louca, porque paixão, vocês sabem que tem aí o tempo de 2 a 3 anos, né? Pra ela acalmar e cortar tudo. E eu achei que me tratava muito bem, abria a porta do carro, pagava a conta, me levava num lugar chique. Tipo, uma realidade que eu não tinha, porque era uma pessoa que tinha um poder aquisitivo muito mais alto, né? No caso, a família dele, do que ele em si. Em relação à minha condição financeira, que eu era, né, eu trabalhava para pagar faculdade, eu tinha moto, não tinha dinheiro, não ganhei carro com 18 anos. E ainda era muito abençoada por ter conseguido comprar uma moto usada, mas era minha. E ele já tinha carro, morava num bairro nobre aqui de São Paulo, frequentava lugares que eu nunca tive contato, nem sabia que existia. E ali tudo começou, até o dia que eu fiquei grávida. A família dele simplesmente falou, nós não queremos mais você aqui, nós não vamos ajudar você com nada, e se vira. Sendo que ele morava numa casa de 4 suítes, uma vaga, carros que cabiam no mínimo uns 10 carros na garagem, e eles expulsaram meu ex-marido. Falaram que eu queria dar o golpe do baú. E aí, no fim, a mãe dele, de criação, tinha dó dele, né? Pela situação que aconteceu e ajudava ele financeiramente, só que não podia mais entrar dentro da casa. Então, todas as vezes que eu ficava lá, eu tinha que ficar do portão pra fora porque eles não me aceitaram, porque eles acharam que eu tava dando um golpe. Por isso que eu falo, gente, nunca julga a pessoa porque você não sabe a história dela. E a minha história sempre foi de decência. Os meus pais nunca falaram, olha, vai lá, fica, come rico, dá o golpe do baú, encosta em alguém, não precisa trabalhar não, jamais. Pelo contrário, como tem no início da história. Meus pais sempre falaram, estuda, estuda. Porque eu sei a vida deles, que eles levaram a vida inteira por não ter estudo, e eles sabiam o que eles estavam falando perfeitamente pra mim, ok. E ali começa todo o inferno da minha vida, porque eles tinham um poder aquisitivo muito alto, poderia nos ceder um lugar pra gente morar, até a gente começar, né, ter o nosso lar, nosso cantinho, financiar um apartamento, enfim, eles não quiseram saber. Não mexeram uma palha. Quem ajudou foi pessoas, assim, prima da mãe dele, pessoas de segundo grau, terceiro. A família mesmo nunca ajudou em nada, nem no casamento. Meus pais bancaram o casamento todinho, ó. Pegaram o dinheiro deles, da poupança, fizeram uma festa, né? Porque minha mãe falou, você é filha única, né, menina? É meu sonho. Eu não queria casar. Eu falei pra minha mãe, o que importa é a gente viver bem, mãe. Mas ela queria, né, e era um sonho deles. Enfim, aconteceu. Muitas pessoas me ajudaram, muitos amigos, pessoas do meu trabalho, fizeram vaquinha, montaram enxoval. Pessoas da minha família que eu não tinha contato me ajudaram demais com a minha filha, na questão de montar as coisas, de me ajudar em tudo. Inclusive uma prima minha. Então, assim, eu tenho muito a agradecer, que muita gente me ajudou. Amigas, sabe, que estavam fazendo faculdade também, e viram minha situação, e se prontificaram e fazer um monte de coisa, assim, eu abri a minha boca, né? Então, eu tenho muita honra por ter essas pessoas comigo até hoje, né? Nessas horas que você vê quem são seus amigos. E eu passei muita humilhação diante dos amigos dele, que eram tudo aqueles meninos filhinhos de papai, que ganhava carro, que morava em Aldeia da Serra, que morava no Alto da Lapa, sabe, que tinha uma vida de bambambam. E eu sempre fui muito trabalhadora. Se eu quisesse ter as coisas, minha mãe sempre falava, você quer as coisas, você trabalha e compra. Era assim o discurso da minha mãe, sempre foi. Por um lado, eu ficava com muita raiva, muito puta, só que me tornou a mulher que eu sou hoje. Se eu quero, arregaço o mangue e vou atrás, não vou esperar ninguém vir me dar.
E ali começa todo o inferno, a gente muito unido, muito junto. No final das contas, quem agregou ele foi os meus pais, na casa dos meus pais. Dividimos o meu quarto durante uns meses. A gente começou a procurar casa, não achava, só achava muquifo, ou muito cara, ou muito perigosa, enfim. Meu irmão mais velho precisava comprar algo, né, pra investir o dinheiro, comprou um apartamento simples. E ele falou: ó, vocês vão morar 2 anos de graça lá, porque eu sou o padrinho de casamento de vocês. E vocês, nesse meio tempo, vocês guardam dinheiro pra financiar um imóvel de vocês. Ok, já estávamos no céu, gente, porque minha filha ia ter o quartinho dela, tudo, né, num apartamento que tinha piscina, quadra, parquinho pra ela, segurança, né, 24 horas. Enfim, a família dele não se mexeu, só aquelas que eu falei no começo da história, que ajudaram com algumas coisas, enxoval do bebê, enfim. E dali, que parecia tudo muito. Na parte mais difícil, a gente estava mais unido. E aí, quando as coisas começaram a dar uma relaxada, começa todo o inferno na minha vida. Ele nunca foi um cara ciumento, porque eu odeio gente ciumenta atrás de mim, eu odeio gente me dando ordem. Tudo que ele não tinha ciúmes durante todo o namoro, o noivado, ele começou a enlouquecer na minha gravidez. Então ele começou a ser mais estúpido, falar as coisas, xingar. Depois ele chorava, desculpa, né? Até o dia que minha filha nasce, ele começou a jogar as coisas em mim. Primeiro é tudo na boca, tá, gente? Começa a xingar, falar, humilhar, depois chora. Porque eu tava nervoso, porque eu tava não sei o quê. E a gente com vergonha, né? Eu com vergonha, porque eu falei, porra, né? Tipo, sou nova, né? Acabei de ter filho. Meu irmão emprestou apartamento, um monte de gente me ajudou a mobiliar a casa. E agora eu vou separar. E tudo começa, gente, com uma brincadeira de mau gosto, com uma palavra. Hoje se fala muito do relacionamento tóxico, eu não sabia que eu passava por isso, eu não tinha essa informação que a gente tem hoje. As pessoas compartilhando na internet, né? E dali eu não podia falar nada. Se eu tocasse num assunto família, pronto. Aí ferrou tudo. E a família dele realmente não nos ajudou em nada. Tipo, uma tia dele, né, mais próxima, fez eu pagar um guarda-roupa na Marabras 10 vezes, 12 vezes, pagou certinho, enfim. Mas foi isso, ponto. Nunca nos ajudou com uma fralda, com um pacote de leite, entendeu? Era obrigação deles? Não, não. Só que assim, não era obrigação dos meus pais sustentar o filho deles, né? E a neta deles, de uma certa forma, sozinhos. Eu acho que tinha que ser um meio a meio ali, até por eles terem uma condição financeira. Enfim, eles não nos ajudaram, a gente começou a brigar. Esse meu ex-marido não parava emprego, não queria trabalhar, não tomava banho, só queria beber e fumar. Ficava na rua, falava que estava na faculdade e não estava. E eu falava, porque eu trabalhava, cuidava da casa, das roupas do boneco, e tinha que ficar aguentando a vagabundagem do cara, né? Eu saía para trabalhar, falava, você tá desempregado? Então você leva o lixo. Eu chegava à noite, saía de manhã, chegava à noite, o lixo tava lá fedendo dentro de casa. Então começou a ficar insuportável, insustentável, até o dia que ele me agrediu. Então, foi uma agressão que eu falei, Deus, foi tão bom, porque ele me colocou em cárcere privado, minha filha bebezinha, e um vizinho abençoado chamou a polícia, entendeu? Então, na época, o policial falou, tá tudo bem, a casa toda arrebentada. Eu falei, não, tá tudo bem, porque é aquela coisa, a gente tem medo, né, do que vai acontecer depois, a gente tem dó do cara, e a gente ama. A pessoa ama, entre aspas, né? A gente gosta, a gente tem aquele apego. O que eu vou ser dele sem ele aqui? Enfim, meu casamento durou 2 anos e meio, tá? E eu separei. Eu fui atrás de advogada, eu que fiz a negociação com a advogada na época acabou fazendo meu divórcio dele. Ele tinha um carro que ele ganhou do tio dele, que na verdade era o pai de criação. E o que aconteceu? Ele nunca deixou eu andar nesse carro. Pra andar com a filha dele, pra fazer o mercado com a filha dele. Ele não deixava. O computador era dele, máquina fotográfica, aquelas máquinas digitais da Sony na época, eu não podia pegar, tudo era dele. Então meu pai sempre falava, casamento que tem divisão não dá certo, né? E então assim, o meu vídeo hoje, né, eu falo muito pra minha filha que tudo isso que eu tô contando aqui, ela sabe, né? E eu falo, não se submeta a isso, não fica com quem você não gosta, não ama, seu coração não bate. Você não quer ficar sozinha e você acaba se envolvendo com qualquer pessoa, você vai se arrepender mais tarde. Cuida da sua alma, do seu coração. Pede a Deus sabedoria, estratégia. Infelizmente, eu não conhecia Deus como eu conheço hoje, né? De confiar mais nele, de entender que ele sempre vai nos dar o melhor. E é no tempo dele. E às vezes a gente quer antecipar as coisas, a gente quer mostrar pro outro, vou mostrar pra aquele filho da puta que ele me deixou. E agora também vou mostrar que eu também sou tão boa quanto ele. E no final,
nos divorciamos, aí a criança, né, que paga um preço grande. Hoje eu cuido da minha filha sozinha, porque ele não vem mais ver a filha, né, se relacionou com várias mulheres, foi se encostando em outras mulheres, em mim ele viu que não tinha como. Eu falei, você quer, você trabalha, você é homem, se vira, eu não vou sustentar macho, escroto. Porque às vezes a pessoa passar por um momento ruim é normal. Agora o cara ficar desempregado a cada 3, 4 meses, aí é difícil, né, gente? E querendo comprar sabonete da Febo de 4 conto, de 5 conto, eu comprando um sabonete de 70 centavos, o cara queria usar Eu falei, meu filho, essa época de vacas gordas que você tinha lá onde você morava, não existe aqui não. Que mundo que você vive? Então, gente, o que eu falo pra vocês, meninos, estudem, ganhem seu dinheiro, escutem o coração de vocês, se apeguem muito a Deus, pra você não pagar um preço alto. E o pior é ter filho, sabe? Filho você só se põe no mundo quando você tem um casamento muito estruturado, quando você tem uma vida profissional e financeira muito estruturada e que você vive bem com seu marido. Fora isso, não arrume filho porque você vai se lascar, porque infelizmente é mulher que sempre se fode, tá? Então aqui é um relato meu, porque essa história todo mundo acha que sabe, né, quem me conhece, mas as pessoas não sabem. Então nunca julgue a pessoa por ela ser daquele jeito, porque você não sabe o que essa pessoa enfrentou, o que ela passou, entendeu? Eu ainda chutei o pau da barraca no começo, que eu falei, eu não vou aceitar isso, nunca apanhei do meu pai. Meu pai nunca me xingou, por que eu vou ficar ouvindo bobagem de homem que conheci alguns aninhos por aí, que nunca me sustentou, inclusive, né? Porque graças ao bom Deus eu sempre trabalhei, as contas sempre foram divididas. Ele nunca vai poder bater no ponto e falar, eu sustentei ela. Porque até quando eu tava grávida, eu tava trabalhando. Minha chefe, uma anja de Deus, a Regiane Prado, ela fez de uma forma, porque eu era estagiária, né? Trabalhava em RH. Ela deu um jeito de eu trabalhar meio período. Eu trabalhava na Vila Mariana, pegava ônibus, metrô lotado, barriguda, mas garantiu eu comprar as coisas da minha filha. Minha mãe acabou me ajudando no último ano de faculdade, porque o que eu tava ganhando não pagava minha faculdade. Então, meu relato é esse pra vocês. Eu sei que é um pouquinho longo, mas invista em vocês e escuta seu coração. Seu coração nunca, sua intuição, na verdade, nunca vai te enganar. E sempre se apega em Deus, em primeiro lugar, antes de tomar qualquer decisão, qualquer escolha. Porque eu já sabia que não era o que eu queria, eu quis, porque minhas amigas falavam, porque as pessoas, porque o outro já foi. Mas vem outros como vieram, muito melhores. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.